Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. 3 pontos de hoje, 30 de agosto de 2024. Felizmente, uma sexta-feira. Sextamos e vamos ter aí um final de semana com um pouco menos de confusão. Até porque no final de semana, geralmente em Brasília, não tem muita confusão. Mas a gente nunca sabe e eu quero começar mandando aquele abraço para todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. Meus amigos do estúdio, Igor Guimarães e Luiz Henrique, o timaço de técnicos que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. E o primeiro ponto é que o novo presidente do Banco Central terá como relator no Senado um baiano, ou o senador Jacques Wagner ou o senador Ângelo Coronel serão um deles, né? Será o relator de Galípolo. E esses dois nomes são os mais cotados exatamente porque Gabriel Galípolo, para chegar à presidência do Banco Central, precisa passar pela sabatina e depois ter um relatório sobre a sua possibilidade ou não de chegar à presidência do Banco Central pelo Senado Federal. E os dois, Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, e Ângelo Coronel, que é o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, são os mais cotados. São dois perfis, como a gente sabe, bem diversos, e isso não é por acaso. A escolha irá depender de como avançar as negociações com o Senado, que nesse momento tem aí uma tensãozinha em relação à indicação de Gabriel Galípolo. Se tudo for bem, se tudo estiver tranquilo, a relatoria fica com Wagner, que seria assim um representante do próprio governo. Se a tensão crescer, se a coisa desandar, ficaria para Ângelo Coronel, mais independente, representante dos próprios senadores. Há algumas questões que estão relacionadas à indicação de Gabriel Galípolo. Ele, pessoalmente, não tem nenhum problema, mas há uma dificuldade com a condução do processo. Eu quero dizer que a maior sensação que tem lá é que muitos senadores acham que o governo tenta impor a indicação goela abaixo e estão colocando na conta diversas coisas. Isso é muito ruim e, obviamente, lá no fundo tem a ver com as emendas parlamentares. É o nosso segundo ponto, porque o Executivo, coordenado por Rui Costa, tem aí uma proposta de começar a organizar a questão das emendas PIX por município. A ideia é propor um limite para emendas PIX por cidade até o equivalente a 50% do que é recebido pelo Fundo de Participação dos Municípios, a fim de impedir uma distorção comum na distribuição das emendas, com cidades pequenas ganhando um volume de dinheiro muito superior a outras de maior porte. A prática ocorre quando parlamentares mais influentes têm como base eleitoral cidades menores. E a sugestão fará parte de um conjunto em elaboração pelo governo federal, sob a coordenação do ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, para tentar dar mais transparência para as emendas parlamentares. O prazo era hoje, sexta-feira, mas o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido e aceitou um acordo para que houvesse a prorrogação, e foi prorrogado por mais 10 dias. Tudo isso está sob o comando de Rui Costa na Casa Civil. O terceiro e último ponto dessa sexta-feira é que, como você já sabe, começou o período de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E é importante que tanto para candidatos a prefeito e também para vereadores tenha aí um cuidado muito grande para que a gente acompanhe a programação e as propagandas eleitorais, a fim de garantir que a gente faça a melhor escolha. É importante que se leve em consideração como é que esses candidatos vão agir
nos próximos 4 anos. Não tem, infelizmente, a possibilidade de demiti-los, a não ser que seja um caso muito grave de cometimento de crime. E aí talvez seja importante cada um de nós meditar sobre quem vamos escolher, porque o voto não tem preço, mas tem consequência. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima semana. Na segunda voltamos com 3 pontos, diretamente de Brasília, para o programa Giro de Notícias. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.